Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá pessoal, meu nome é Bianca, eu sou médica geneticista, trabalho aqui no InCor, lá no Cardiogen, e hoje comigo está a doutora Giovana Napolitano. Giovana, você quer se apresentar um pouquinho? Oi, gente, eu sou a Giovana, eu sou médica geneticista, fiz minha residência aqui no Hospital das Clínicas e agora trabalho no Cardiogen como geneticista junto com a Bianca. Então tá bom. Então hoje nós temos a missão de falar um pouquinho para vocês sobre padrões de herança, cromossomos e genes, o que o cardiologista precisa saber para não passar vergonha. Então vamos começar um pouquinho. Bom, primeira coisa, o que são os cromossomos, o que é o DNA? Explica pra gente, Giovana. Bom, então vamos começar pelo DNA. O DNA é aquela molécula, de fita dupla que a gente vê, aquela imagem super famosa e que carrega informação para fazer quem a gente é. Então, as nossas características, como o nosso coração vai ser, como ele vai funcionar, o nosso sistema nervoso central, a formação de todos os nossos órgãos, tecidos, enfim. E o cromossomo nada mais é do que a estrutura, do DNA ali condensada e formando ali as estruturas inteiras que a gente conhece dos cromossomos. A maior parte das pessoas tem 46 cromossomos, organizados em pares, 23 pares. Mas a gente também tem condições que a pessoa pode ter um cromossomo a menos ou um cromossomo a mais. Como o caso, por exemplo, da síndrome de Down, em que existe um cromossomo 21 a mais, ou um cromossomo inteiro a menos, como o cromossomo X na síndrome de Turner. Isso. Então, uma comparação que eu gosto de fazer, acho que para explicar até mesmo para os pacientes de uma forma mais didática, o DNA ele é como se fosse um texto muito longo, formado por 3 bilhões de letrinhas, que são as bases nitrogenadas, A, T, C, G. Essas letras se combinam entre si e formam como se fosse um texto bem comprido. Só que imagina, dentro de cada uma das nossas células tem que caber esse texto. Então, ele vai se enrolando sobre ele mesmo, ele fica condensado, como a doutora Giovana falou, e faz essa estrutura dos cromossomos. Então, os cromossomos são como se fossem livros que guardam essa nossa informação genética, e aí eles ficam organizados aos pares. Então, por exemplo, tem um exame genético que a gente pede com uma certa frequência, que é o cariótipo, que é a foto desses cromossomos, a foto dessa biblioteca de livros que os indivíduos têm, tá? Então, como que a gente pode transformar essa informação, acho que técnica, para o dia a dia do cardiologista? Eu acho que, além dos cromossomos, é importante a gente entender o conteúdo desse texto, desse DNA. Então, se a gente der um zoom nesses cromossomos e aproximar a nível lá do texto, a nível dessa sequência do DNA, existem alguns pedaços que são os genes. Então, nós temos cerca de 20 mil genes espalhados ao longo desse DNA, e esses genes, em geral, têm como função produzir alguma proteína, E essas proteínas vão ter funções. Então, Giovana, você consegue pensar em algumas doenças, em algumas situações na cardiologia que os genes são importantes para a gente? Bom, acho que um gene clássico ali seria o MYH7, que está relacionado principalmente à miocardiopatia hipertrófica, É um gene super clássico, enfim, mas a gente também pode pensar em outros genes, como o gene da fibrilina 1, que é o FPN1, relacionado à síndrome de Marfan, que dá, além da questão, da dilatação de raiz de aorta, esse risco aumentado para aneurismas, também dá um fenótipo mais característico de pacientes com alta estatura, aracnodactilia, uma envergadura que é maior do que a altura, enfim, além de outros sinais no exame físico, com deformidades esqueléticas, de pectus, de coluna, que a gente tem que lembrar quando a gente está examinando um paciente que é possivelmente Marfan. Então eu acho que isso é importante. Então, quando a gente avalia a estrutura do DNA da pessoa, a gente avalia o gene, geralmente a gente vai fazer um exame, por exemplo, de sequenciamento, que a gente vai ver até nos outros podcasts falar um pouquinho mais sobre isso. E o que a gente faz? A gente avalia a sequência do DNA dessa pessoa e compara com uma referência. E a gente vai ver se essas letrinhas, essas bases nitrogenadas daquela pessoa estão iguais à sequência de referência ou se a gente tem alguma troca. Essas trocas, hoje em dia nós chamamos de variantes genéticas, mas antigamente eram chamadas de mutações. A gente acaba não usando tanto esse nome mutação hoje em dia, porque às vezes a gente fala de mutante, a pessoa já pensa nos X-Men. Mas a verdade é que todos nós somos mutantes, todos nós temos mutações genéticas. Só que não basta ter uma mutação, uma variante genética, a gente tem que ver qual que é o impacto dela, se ela realmente causa alguma doença, que é o que a gente chama de uma variante patogênica, e a gente tem que avaliar o padrão de herança. Então, o que é o padrão de herança? O padrão de herança, acho que a gente pode definir da seguinte forma. Então, é como que aquela característica ela é passada aos descendentes.
Então, se a gente pensar num padrão de herança autossômico dominante, a gente espera que apenas um dos alelos, ou seja, uma das cópias desse determinado gene, alterada, né, mutada, com a variante, seja suficiente para que aquele indivíduo manifeste a condição. Então, quando essa variante é passada em um dos alelos, o paciente tem o fenótipo, ele tem a condição herdada. Então, esse seria um padrão de herança autossômico dominante. Já recessivo... Isso, pode continuar. Já o recessivo, a gente precisaria ter os 2 alelos alterados para que a condição se manifeste naquele indivíduo. A gente ainda tem que pensar em alguns outros padrões de herança que não são tão comuns para o cardiologista, né? Isso. O que eu ia complementar? Que esse nome autossômico, por que ele existe? Porque são genes que estão nos cromossomos autossômicos, que são os cromossomos do 1 ao 22. Isso é importante para a gente diferenciar dos padrões ligados ao X, que são aqueles que o gene está no cromossomo X. E aí, então, tem essa diferença dos padrões de herança. Isso, justamente como a doutora Giovana falou, a gente está falando dos padrões de herança mendelianos, que são esses padrões clássicos. Então, na herança autossômica dominante, como ela comentou, então, principalmente nos casos de cardiomiopatia hipertrófica, na maioria das vezes, cardiomiopatia dilatada, na síndrome de Marfan, a maioria desses genes está nesses cromossomos autossômicos e, na maioria das vezes, se a gente tiver uma variante em heterozigose, que é isso, em uma das cópias, isso é o suficiente para causar quadro clínico. Então, são condições com herança autossômica dominante. Mas existem outras condições, principalmente quando a gente fala de doenças metabólicas, por exemplo, né? Então, doença de Pompe, por exemplo, é um erro inato do metabolismo que pode afetar o coração e afeta outros órgãos. É uma doença autossômica recessiva, então a gente tem que ter as 2 cópias com alteração para causar o fenótipo. E essa variante que a gente tiver, ela pode ser exatamente a mesma variante nas 2 cópias, que é o que a gente fala de uma variante em homozigose, ou a gente pode ter variantes diferentes, principalmente quando o pai e a mãe não são primos, né? São pessoas aleatórias do mundo que se encontraram, mas que ambos tinham uma variante no mesmo gene e a criança herdou essas 2 variantes, e aí ocorre o que a gente chama de uma heterozigose composta. Então, são 2 variantes em heterozigose, mas uma está num cromossomo e a outra no outro, tá? E quando a gente fala de herança ligada ao X, como é o caso, por exemplo, da distrofia Fabry, distrofia muscular de Duchenne, que a gente vê os pacientes com cardiomiopatia dilatada, por exemplo, a gente tem que lembrar, as mulheres têm 2 cromossomos X, mas os homens só têm 1, porque o outro cromossomo sexual é o Y. Então, quando a gente tem uma variante genética no cromossomo X dos homens, a gente fala que essa variante está em hemizigose, tá? Então, só lembrando algumas palavras, heterozigose, homozigose e hemizigose. Então, hemizigose faz referência, vamos deixar isso claro, a quando está num cromossomo sexual. Exatamente, principalmente quando é um homem que tem uma variante nesse cromossomo X e essa variante está tão alterada. Então, se uma mulher tiver os 2X alterados, a gente pode falar que é em homozigose, certo? Exatamente. Se a mulher, por acaso, tiver a mesma variante nos 2 cromossomos X, essa variante estaria em homozigose. Ou, é claro que é raro, mas se for uma mulher com Turner, que ela só tem um X, e nesse X tiver a variante, aí ela vai estar em hemizigose. Sim. Tá? Então, é importante deixar essas diferenças, por mais que sejam raras, deixar claro isso também. Outros conceitos que eu acho que são importantes a gente falar e que geram muita confusão, mas que para o cardiologista eu acho que é importante porque faz parte do dia a dia. Penetrância e expressividade. Fala um pouquinho pra gente o que é penetrância completa e penetrância incompleta. Bom, a penetrância é o quanto daquele fenótipo, né, que vai ser mostrado pra gente. Então, o fato de, assim, o indivíduo herdou aquela determinada variante. Aquela variante vai dar, com certeza, um fenótipo naquele indivíduo. A gente tem ali uma penetrância completa daquela variante. Mas, se não, se esse fenótipo ali não se manifesta plenamente, a gente pode considerar uma penetrância incompleta. Então, muitos pacientes, às vezes, vão questionar a gente, poxa, mas eu herdei a variante, mas eu não tenho o mesmo quadro clínico que o meu filho tem. Por quê? Porque a penetrância, além de não ser completa para todas as condições genéticas, né, a expressividade também pode ser variável. E aí entra a forma como o fenótipo se manifesta, que é o conceito da expressividade. Isso. Então, acho que é importante ficar claro. Tem condições que a penetrância é incompleta e que a pessoa vai passar a vida toda sem manifestar nenhum quadro clínico. Tem outras condições que a penetrância, às vezes, depende da idade. E tem outras que a penetrância é completa. Todo mundo, se você tiver a variante, você vai ter esse quadro clínico. E aí, essa questão da expressividade
como que isso vai se manifestar, né? Então, a gente tem um exemplo clássico que a gente vê principalmente nas crianças com cardiopatia congênita, que é a síndrome de George, né? Então, é uma microdeleção no cromossomo 22, que o quadro clássico é a gente ter uma cardiopatia conotruncal associada à imunodeficiência, distúrbio hidroeletrolítico, fenda palatina, quadros psiquiátricos. Esse é o quadro clássico. Mas, às vezes, a gente vai fazer o histórico familiar, né, fazer o heredograma, e a gente observa que naquela família tinha uma tia com bipolaridade, uma avó com atraso de fala, e a criança nasceu mais grave, teve que fazer cirurgia cardíaca, por isso está aqui no INCOR em acompanhamento, mas, na verdade, essas outras pessoas da família tinham o mesmo quadro clínico, só que a expressividade foi variável dessa condição, né? Então, nem sempre a gente consegue prever qual que é o quadro que aquela pessoa vai ter, mas especificamente dessa condição, a gente sabe que o risco de passar para as próximas gerações é de 50%, né, justamente por ser um quadro dominante. Mas o que essa pessoa vai manifestar, se essa criança, né, o filho dessa criança, vai ter esse quadro clínico tão robusto ou se vai ser apenas um quadro na vida adulta, a gente não consegue prever muitas vezes. Tá? Uhum. Isso é uma coisa que é importante falar sobre essa questão do risco de recorrência, né? Então, sendo uma condição autossômica dominante, as chances de um filho ter, né, a cada gestação seria um risco de 50%. Para uma condição autossômica recessiva, esse risco é de 25%, porque a gente precisa lá dos 2 alelos alterados para se ter aquela condição. Quando a gente está pensando em condições herdadas ali, mais ligadas ao sexo, ligadas ao X, a gente tem que lembrar agora que, no caso de um menino, a mãe vai passar sempre um X para esse menino, e ela pode passar um X alterado ou um X não alterado, no caso de uma herança ligada ao X dominante, né? E pensar que se for agora um pai que é afetado, né? Ele tem o seu X afetado, no caso de ter uma menina, ele sempre vai passar esse X para essa menina, mas para os meninos, como ele passa o Y, nenhum dos meninos seria afetado. Isso. E acho que outra coisa importante da gente falar é que nem toda doença genética foi herdada de alguém. Então, existe um conceito que a gente fala de mutação ou de variante de ocorrência de novo. O que é isso? É justamente, alguém tem que ser o primeiro na família, né? Então, quando a gente fala desses quadros dominantes, na maioria das vezes, a gente, em geral, testa a pessoa, o caso índice, e a gente pode testar os pais e ver se algum dos pais também tem essa variante. Mas existem situações que os pais não têm a mesma variante, não tem nenhum quadro clínico, e essa variante realmente surgiu naquela pessoa que a gente testou por primeiro. Então, nessa pessoa, essa variante ocorreu de novo. Foi o primeiro caso da família e não tem mais ninguém na família, mas os descendentes dessa pessoa vão ter esse risco de 50% quando a gente fala de uma condição autossômica dominante. Acho que é isso, né, que a gente tinha para falar. Conceitos. Exatamente. Então, mais uma coisa que é importante, vocês vão ter mais um podcast para falar sobre variantes genéticas, essa classificação das variantes. O que é importante ficar claro? Quando a gente fala de patogenicidade, a gente está falando que uma variante genética é patogênica ou benigna, a gente não está falando que o gene é patogênico. Exato. Então, eu acho que é importante ficar claro. Ter o gene, todo mundo tem, né? Nós temos 20 mil genes, geralmente aos pares. Então, não é o gene que é patogênico, e sim a variante nesse gene que pode ou não ser patogênica e pode, então, levar a algum quadro clínico. A gente até brinca. Ele tem o MYH7. Graças a Deus que tem, né? A questão é se o gene ali tá com alguma variante patogênica. Isso, e tá fazendo a função dele de forma adequada ou não, né? Exato. Então, acho que é isso. Obrigada, Giovana. Obrigada acho você. que a gente conseguiu passar um pouquinho do nosso conhecimento, né? De uma forma que fique um pouco mais clara. E a gente se vê nos próximos episódios. É isso aí. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast INCOR Talks, o podcast do INCOR HCFM USP.